O que é um sacerdote? Tá aí a pergunta. Seja bem-vindo ao meu canal, que Deus abençoe a nossa vida. Vamos para Gênesis para poder ter um entendimento amplo sobre esse assunto que é muito interessante, muito importante entender. Gênesis capítulo 2, no versículo 15, diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. É interessante compreender e sempre retornar a Gênesis no comecinho, na criação, que aí a gente tem um entendimento amplo sobre o propósito de Deus para o ser humano. Ali Deus criou o céu, a terra e plantou um jardim, um jardim do Éden. Então existia ali o jardim e existia o resto da terra, né? E então Deus colocou o homem ali no jardim do Éden, que era um local exclusivo, especial. E o homem não tinha pecado nenhum, então Deus visitava o homem ali no jardim e Deus falava com o homem em voz. Então o contato de Deus com o ser humano era perfeito, era 100%, porque o homem não tinha pecado. E aí, aquele jardim do Éden, aqui para entender sobre o assunto que é sacerdote, o jardim do Éden, o local onde Deus visitava o homem e tinha o contato de Deus com o ser humano, era o local, era como se fosse um sacerdócio, porque o sacerdote é aquele homem que exerce o serviço sacerdotal. O que é o serviço sacerdotal? É o serviço que dá contato, conexão entre o ser humano e Deus. Então a gente percebe desde Gênesis e a Bíblia inteira, a gente percebe que Deus está sempre inclinado, sempre o propósito de Deus é se relacionar, é criar um meio de o homem ter conexão com Ele e ter uma comunhão com Ele. Então, o Éden era o local onde Deus visitava e tinha conexão com o ser humano. E Adão era como se fosse um sacerdote, porque ele tinha acesso a Deus e ele cuidava desse local que é o jardim do Éden. No versículo que eu li, Gênesis 2,15, diz que Deus colocou o homem no jardim para cuidar e para cultivar. Então, Adão era aquele que cuidava do local onde Deus visitava e tinha conexão com o ser humano. E aí veio o pecado, e por causa do pecado o homem foi expulso desse jardim, então perdeu esse contato perfeito, foi perdido. E um dos castigos que Deus colocou para o homem foi ser expulso do jardim do Éden, e aí passou a viver do suor do teu rosto, e trabalhar e plantar. Então, eu não tenho uma base teológica para dizer que eu não fiz curso de teologia, não sou reitor de faculdade de teologia. Talvez até alguém pode achar isso, pode ser que seja uma tese aí de teologia. E dizer que Adão era um sacerdote e que o jardim do Éden era o sacerdócio, o serviço sacerdotal, mas é algo parecido, porque o sacerdote é aquele que cuida do sacerdócio, que é o serviço que dá conexão a Deus. Então, nesse versículo, Deus deu uma ordem para Adão, que era cuidar do jardim do Éden, onde Deus descia e visitava o homem ali, no jardim do Éden. Então, posteriormente, depois da saída do povo de Israel no Egito, Israel ficou escravo do Egito 400 anos, e ali no Sinai, durante a peregrinação do povo de Israel, Deus mandou Moisés construir um tabernáculo. Então, esse tabernáculo tinha todas as dimensões, a forma com que Deus queria que fosse construído, e Deus mandou Moisés também construir uma arca, arca de madeira de acácia, e essa arca foi colocada no local desse tabernáculo, que é chamado Santo do Santo, ou Lugar Santíssimo.
essa arca da aliança era a presença de Deus no meio do seu povo, que era o povo de Israel. E aí Deus escolheu um dos descendentes dos filhos de Israel, que é Jacó, que Deus mudou o nome para Israel. E esses descendentes, que são os levitas, que é os descendentes de Levi, exercia o sacerdócio. Eles eram sacerdotes que cuidavam do serviço sacerdotal. O que era? Ali no tabernáculo existia altar do holocausto, existia a mesa dos pães, existia o véu que separava ali o local santo do santo. Então, apenas essa tribo cuidava disso daí. Então, era uma forma do o povo de Israel ter um referencial de Deus e ter o contato de Deus ali no meio do povo. No tabernáculo existia a arca da aliança, que era a presença de Deus. Então, o sacerdote era aquele que cuidava desse serviço e fazia a mediação entre o povo e Deus. Então, ele fazia o sacrifício para a remissão dos pecados dele, apresentava as ofertas de sacrifício para a remissão dos pecados do povo. Então, o sacerdote na antiga aliança, ele era esse daí, que cuidava desse trabalho de levar o povo a Deus e fazer a conexão, fazer a mediação. E aí, posteriormente, no reinado do rei Salomão, o pai de Salomão, Davi, ele teve a iniciativa de construir um templo, uma casa para Deus, e isso agradou a Deus. E no reinado de Salomão, que é o filho de Davi, foi construído o templo, que é o famoso Templo de Salomão, e ali foi colocada a Arca da Aliança. Então, os sacerdotes exerciam ali o serviço sacerdotal, lá no Templo de Salomão. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante, muito importante compreender, é que no exato momento em que Jesus morreu, aconteceu, isso está registrado em Mateus capítulo 27, no versículo 51, diz assim: naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Existia então um véu que separava o lugar santíssimo, que é onde estava a Arca da Aliança, do restante dali do templo. Então, o que significou esse véu do templo se rasgar? Significou que a presença de Deus, ela não havia mais necessidade de ter um sacerdote exercendo esse serviço sacerdotal para que as pessoas tivessem acesso direto na presença de Deus. Então, todo aquele que tem o pecado lavado e remido e pago pelo sacrifício que Jesus realizou na cruz, ele pode então entrar na presença de Deus, que era o lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança. Então, em Jesus ele é o sacrifício, aquele sacrifício que se fazia na antiga aliança, que apresentava um animal para a remissão dos pecados. Jesus, ele se apresentou como o sacrifício, o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado, para poder as pessoas terem acesso direto na presença de Deus, sem precisar fazer mais aqueles sacrifícios de animais. Então, como que a gente coloca o sacerdote aí? O sacerdote fazia mediação. Com o sacrifício de Jesus, não passou a não haver mais necessidade de ter um sacerdote fazendo essa mediação, fazendo sacrifício mais, porque o próprio Jesus é o sacrifício. E aí a palavra de Deus fala, em 1 Pedro, aqui é só de forma resumida, e esse assunto é muito importante. Talvez eu grave outro vídeo falando sobre esse assunto, colocando algo mais a se acrescentar. Mas aqui vamos para a primeira carta universal de Pedro, capítulo 2, o versículo 9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Então o que acontece? O apóstolo Paulo também, ele diz assim, que nós somos templo e morada do Espírito Santo e não pertencemos a nós mesmos. Isso significa que aquele tabernáculo e aquele templo da antiga aliança somos nós, o nosso corpo. Então, ao invés da gente necessitar ir para um templo, para naquele templo um sacerdote fazer essa mediação, a gente não necessita mais. A gente tem o nosso sumo sacerdote, que é Jesus, que é o próprio sacrifício, e ele, Jesus, é que faz a conexão. Ele é o mediador, ele é o caminho que leva ao Pai. Então, ele fez de nós mesmos sacerdotes do nosso templo, que é o nosso corpo. Por isso que ele que fala na carta de Pedro, nação santa, sacerdócio real. Então, cada um de nós somos sacerdote, podemos entrar na presença de Deus através do sacrifício de Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, que faz a conexão entre nós e Deus. Então, o sacerdote é esse aí, que tem aquele que tem acesso à presença de Deus e aquele que cuida do local onde está a presença de Deus. E hoje, o local da presença de Deus, que é o sacerdócio, que é o santuário onde Deus está presente, é nós mesmos. Ele fez em nós, nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Então, Deus visita nós mesmos, só que aí esse templo que somos nós tem que ser purificado no sangue de Jesus. Então, ele nos fez sacerdote, aquele que faz o serviço de conexão a Deus. Que Deus abençoe a nossa vida e que o Espírito Santo continue sempre nos ajudando a compreender a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.